Estamos no ar com mais um InChurchCast, um papo para deixar de papo e começar a agir. E hoje nós estamos aqui num ambiente ultra especial, numa parceria com o Ministério Global Awakening. Estamos aqui agora no VOA, eu e Thaisa Candela, como hosts aqui desse bate-papo tão especial, né, Thaisa? Sem dúvida, tenho certeza que a galera que está nos assistindo vai ter algumas das suas convicções questionadas, confrontadas e espero muito que comportamentos mudados a partir desse nosso encontro. Será que Deus ainda se move da mesma maneira, Thaisa? Será? Será que o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se você quer aprofundar esse tema, eu já quero te fazer um convite. Clica agora no sininho, se inscreve no canal, fica por dentro de tudo que vai rolar aqui e você não pode perder esse bate-papo e os outros que estão por vir. Então, isso vai ser tão rico, eu já quero te fazer um convite, eu sempre faço esse convite aqui, mas olha, esse é tão especial. Pega agora e compartilha esse link com amigos, pastores, líderes, pessoas que vão estar acompanhando também e se aprofundando no que a gente vai conversar aqui. Nós vamos falar sobre avivamento, nós vamos falar sobre o agir de Deus nesse tempo. E, Thaisa, você pode apresentar os nossos convidados? Sem dúvida, nós temos a honra de receber o Randy Clark, fundador da Global Awakening, conhecido principalmente pelo Toronto Blessing de 1994. O ministério dele é marcado por cura, milagres e treinamento de novos líderes em dezenas de nações. Ele está aqui no Brasil, dentro deste evento, no VOA, e nós temos a oportunidade de entrevistá-lo. Mas não apenas Randy Clark, temos também Danny Silk, que é autor do livro Keep Your Love On, Culture of Honor. Então a gente vai entender um pouco mais sobre o que é essa cultura da honra, cultura de honra. Ele é ex-líder da Bethel Church e Jesus Culture. Ele é fundador do Loving on Purpose, focado em relacionamentos e cultura da honra. E a gente vai entender, vamos explorar um pouco mais esse assunto sobre como os avivamentos e os relacionamentos do reino, eles caminham juntos para preparar o caminho, para preparar as próximas gerações, as lideranças que virão após nós, o que nós vamos deixar para eles e o que nós vamos acessar nesse tempo presente juntos. Bom, e para começar então, Dr. Randy, queria te fazer uma primeira pergunta, né? O senhor tem trabalhado e a gente tem visto, né? Eu me lembro, eu jovem na minha igreja, recebendo a sua equipe e aprendendo sobre cura, sobre milagres e tendo a minha fé edificada e lendo muitos livros do Senhor e, enfim, aprendendo a me mover ali em Deus. E o Senhor tem tido, né, essa responsabilidade, esse ministério de equipar as igrejas com aquilo que Deus nos deu, né, o poder do seu Espírito, para que a gente possa estar atuando de maneira eficiente e eficaz. Como é que você vê esse próximo movimento de avivamento que a gente tanto deseja? Da onde ele vem? Qual deve ser o nosso posicionamento como igreja em relação a isso? Nos Estados Unidos, nós temos essa ideia sobre avivamento que normalmente eles não duram muito tempo. 1 ano, 2 anos, 4 anos, mas nunca muitos anos. E você tem normalmente como pequenas ondas que vêm e vão. Mas existe um outro pensamento na América baseado na história dos avivamentos, que também é verdadeiro, que avivamentos duraram cerca de 50 anos, 80 anos, 100 anos antes de finalizar. So my perspective is when I came here in 99, I'd been in the revival in Argentina. A minha experiência é que quando eu fui para a Argentina, há muitos anos atrás, eu vi que estava acontecendo o avivamento ali, e eu senti que essa onda estaria se movendo para o Brasil. And I told my friend who's with me, I think the revival is kind of. E eu falei para os meus amigos, eu acho que o avivamento vai terminar na Argentina, acho que vai haver outro, mas... Eu falei para eles, o que eu sinto é que o Brasil está prestes a experimentar um grande avivamento. E essa onda está começando. E eu falei para eles, eu vou pegar essa onda e eu vou dropar nessa onda. Until it ends. And that was, Isso foi há cerca de 26 anos atrás. And
E eu acho que o avivamento aqui no Brasil vai ultrapassar a minha própria vida. Eu acho que quando eu morrer, esse avivamento ainda estará continuando. E se você me pergunta por quê, é que para mim ele parece que está se tornando cada vez mais forte. E eu acredito que uma das coisas que a minha geração, a nossa geração deve preparar para as próximas gerações é trabalhar para que os novos líderes sejam tocados por esse avivamento. Eu me lembro que eu sei de muitos líderes hoje que estão liderando as igrejas que foram tocados nos eventos para jovens que nós fizemos, o Youth Power Invasion, anos atrás. Todas as gerações precisam ter a chance de serem impactadas pelo poder de Deus. E a gente não pode só prestar atenção nas pessoas, em líderes da próxima geração, mas precisamos equipá-los, ungí-los, capacitá-los para que eles possam fazer o trabalho. Como Pedro. Pedro é um exemplo disso, ele tem 19 anos. Ele tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu conheci ele, ele foi impactado pelo poder de Deus. Eu tenho um jovem que viaja comigo, e ele é brasileiro. Mas ele foi tocado por Deus nos Estados Unidos. Marcus. Yeah. And I just see this grace on him and the fact that E eu vejo uma graça sobre ele. Ele, na verdade, deixou um emprego onde ele ganhava muito bem, altas somas de dinheiro. Ele estava prestes a se tornar presidente da companhia e ter ainda mais recursos, mas ele largou isso para poder seguir o mover de Deus. Eu também vejo um coração de servo e humildade na vida dele. Inteligência e uma forte unção. E o avivamento, normalmente, ele acaba morrendo por causa de má liderança. Uma má liderança pode matar o avivamento. Então, como líderes, nós precisamos entender que somos como pais e inspirar valores aos nossos filhos, porque como pais nós transmitimos tanto valores bons quanto algumas vezes ruins. So it's really important for my generation and even the ones 1 or 2 generations younger than me that we walk in humility, we have a servant heart. E precisamos de líderes que valorizem a unção, que caminhem nessa unção e equipem as novas gerações nisso, ao invés de se sentirem ameaçados pelas novas gerações. And I also think I'm also the president of a seminary I started, so. E também eu entendo que nós precisamos de boa teologia. Aliás, a gente está trazendo o nosso programa de doutorado e mestrado para o Brasil, porque precisamos de bom fundamento. Precisamos elevar o nível da qualidade do conhecimento. Porque assim a gente evita heresias, a gente não tem problemas que muitas vezes a gente tem por causa de doutrina. And I think having the wisdom to know that it's just not the church, the revival is just not for the church. I'll put it this way. O avivamento, a gente precisa entender que ele não é só para a igreja. Vou colocar dessa forma. O nome do meu ministério, por exemplo, é Global Awakening, Despertamento Global. Porque nós entendemos que o avivamento é para a igreja, mas ele deve ultrapassar, ir para além da igreja e causar um impacto na cultura à nossa volta. Essa sua fala, ela me soa extremamente preciosa, óbvia, mas que precisa ser dita. Porque nós falamos no Brasil que o número de evangélicos ele não para de crescer, mas a realidade da sociedade não muda. Ou seja, a gente tem muitas pessoas que provavelmente estão, de certa forma, aceitando a Jesus, mas que o seu comportamento não está refletindo Cristo no seu dia a dia. Não estão caminhando com o Espírito Santo e se deixando ser moldado, não estão vivendo o avivamento pessoal. Então, eu gostaria muito de direcionar a pergunta pro Dani nesse momento, que é sobre como as nossas relações do dia a dia, o quanto, tem até uma frase que eu encontrei aqui do Clark que diz: o grande mandamento, amar, deve vir antes da grande comissão de fazer. O quanto as nossas relações influenciam na maneira com que nós podemos viver o Espírito Santo. O discipulado tem uma grande parcela na durabilidade dos avivamentos.
E nós precisamos ter líderes maduros que se conectem bem com os novos convertidos na nossa comunidade. Porque eu acho que essa é uma outra razão pela qual os avivamentos terminam, falham, é que a gente não se conecta e não abraça a maturidade, não amadurece a nossa comunidade. Muitos dos líderes jovens aos quais o Randy se refere são pessoas que se submeteram à tutoria, ao cuidado de líderes maduros. E uma das manifestações do corpo de Cristo que gera essa transferência é o que a gente chama de maturidade no amor, é amor de aliança. Então, é muito vital que novos crentes olhem para a comunidade e vejam famílias que se amam. E assim, pessoas que vêm de comunidades quebradas podem olhar e ver comunidades sadias. Porque o avivamento muda as estatísticas sociais. E a ideia é que o divórcio, o número de divórcios abaixe, o número de violência doméstica e abusos caia. E a ideia é que a comunidade mais forte e saudável seja a igreja. Esse é o meu testemunho pessoal. Eu vim de uma linhagem familiar muito quebrada e, de repente, eu me aproximei e comecei a conviver com Bill Johnson, Chris Vallotton e outros líderes. E eu fui, então, introduzido a uma realidade de casamentos, por exemplo, de 30, 40, 50 anos. Então, eu acredito que isso é necessário, isso ser parte de um avivamento que dure. E deixar vocês à vontade, Dr. Randy, Dani, para responderem, né? Mas eu estava conversando com o pastor Gerson e ele estava contando da experiência que ele teve transformadora com o Espírito Santo através de um conteúdo no iPad. E ele estava em casa, deitado, enfim, e ele contou aqui pra gente, nesse podcast, sobre como o Espírito Santo veio com poder sobre a vida dele e transformou o ministério dele. Ele sai, então, de uma igreja de 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, para uma comunidade hoje com mais de 5.000 pessoas em poucos anos. E esse é o agir do Espírito Santo. Mas ele veio através do uso de uma tecnologia. E a gente está hoje num contexto em que novas tecnologias surgem o tempo inteiro. A gente está ouvindo e vivendo a era da inteligência artificial e todo mundo aprendendo a lidar com isso. E eu queria ouvir de vocês. Na In Church, nós temos uma missão de ajudar as igrejas a atrair, cuidar e capacitar pessoas para Cristo, em Cristo, levando tecnologia, estratégia e educação. E, obviamente, tudo começa no mover do Espírito. Tudo. Inclusive, quando a gente constrói tecnologias, começa no mover do Espírito. A gente buscando ouvir o que o Senhor quer de nós. E eu gostaria muito de ouvir vocês a respeito desse momento que a gente vive, porque a impressão que eu tenho é que a gente nunca teve tanto alcance para pregar o Evangelho e para discipular e conectar pessoas como nós temos hoje através da tecnologia. Como vocês veem isso? Tecnologia sempre foi uma parte muito grande do avanço dos avivamentos. A gente tem, por exemplo, na Reforma, a imprensa que havia sido acabada de ser desenvolvida muito próximo ali. Na minha geração, por exemplo, foi logo quando a televisão nasceu, anos atrás. Por exemplo, no avivamento da Argentina, o Omar Cabrera usava o rádio e depois eles foram para a televisão. Quando surgiu o avivamento de Toronto, era a época que estava nascendo, por exemplo, a internet de escada. E foi o primeiro avivamento na história que foi registrado na internet. Mas desde então tem havido tanto mais, as redes sociais hoje, e agora a inteligência artificial. E os líderes que estão à frente, todos eles sempre foram visionários e entenderam a importância da tecnologia. Seja Billy Graham, Oral Roberts e tantos outros na América. E isso ajudou com que as coisas acontecessem mais rápido.
Toronto, por exemplo, o avivamento explodiu e se tornou internacionalmente conhecido tão rápido por causa da internet que estava nascendo na época. Hoje a mídia social, a rede social faz isso. E existem tantos lados, o lado bom quanto o ruim. E a gente que está consumindo todos esses conteúdos, a gente precisa ter discernimento, porque se você estiver consumindo coisas ruins, isso vai afetar você. E, por exemplo, hoje existe um desenvolvimento da inteligência artificial que pega amigos meus, ministros, e usa eles para colocar palavras que eles nunca nem disseram. Então a gente precisa de discernimento. Mas hoje as coisas acontecem muito mais rápido. E também existe a influência, né? Agora, o perigo é achar que a tecnologia sem o Espírito vai trazer avivamento. E não tem como, é a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo levantando pessoas que valorizam não só os dons pessoais, mas como o Bill Johnson falou hoje de manhã aqui na conferência, a gente não tem que escolher entre caráter e poder. Não é poder ou caráter, é ambos. Poder e caráter, caráter e poder. E o mesmo é com a tecnologia. Nós precisamos do Espírito e a tecnologia. Não é só a tecnologia, não é só o Espírito, precisamos de ambos. E a união de ambos expande muito mais rápido o avanço do Evangelho. Por exemplo, agora mesmo a gente tem um seminário que é todo online. E a gente tem pessoas de vários países que são parte do nosso seminário, da nossa escola online e até mesmo dos nossos cursos de mestrado. Porque nós estamos falando de jovens que estão sendo criados dentro desse contexto social, profissionais muitas vezes que constroem tecnologias, pessoas que estão posicionadas dentro de big techs, que estão direcionando para onde o mundo está indo, construindo essas redes sociais, construindo software, construindo ferramentas. E se essas pessoas, esses cristãos, que estão dentro dessas empresas que atuam com tecnologia não despertarem ao awakening, né? Se elas não despertarem para o propósito e o motivo pelo qual Deus as capacitou para estar ali, elas não conseguirão fazer a grande comissão, elas não conseguirão ser testemunhas do Senhor exatamente onde elas estão. Então, elas têm que ser despertadas para entender que elas não servem apenas quando elas vão na igreja, mas quando elas estão escrevendo as linhas de código, elas também são testemunhas de Cristo. Elas também precisam ouvir o Espírito Santo sobre a próxima linha de código que ela vai escrever e como ela vai usar os seus dons e talentos. Então, é precioso demais ouvir isso que você está trazendo, porque está totalmente ligado a uma contextualização, não atualização da Bíblia, mas uma contextualização e o entendimento de que essas pessoas têm que se levantar no Espírito para fazerem esse despertamento aos outros também, certo? Eu vou ser bem breve no que eu vou falar. Eu concordo. E, por exemplo, revival sometimes is in some continents it's a mile wide, an inch deep. O avivamento muitas vezes em alguns países ele é muito extenso, mas é pouco profundo. E a ideia é que nós aprofundemos também no discipulado e no treinamento das próximas gerações. Então, como foi mencionado, meu ministério é muito conhecido pelo treinamento. Mas nos últimos anos, vou te dar um exemplo. A gente tem trabalhado agora em 13 línguas diferentes, traduzindo todos os nossos materiais principais em 13 línguas diferentes. Só que a gente tem, por exemplo, alguns jovens que chegou para a gente... Teve um jovem que chegou para a gente que trabalha com inteligência artificial e falou, cara, você está fazendo isso traduzindo para 13 línguas quando poderia ser para 100 línguas hoje. E anteriormente, pensa quantos anos levaria para traduzir para 100 idiomas diferentes e hoje a gente consegue fazer tão rápido. E esse jovem falou para a gente, eu entendo como a tecnologia funciona e eu posso fazer praticamente de graça, porque eu creio no que você está fazendo. Nós acreditamos muito nisso. E a gente tem vindo desses movimentos, né? A gente acredita que a tecnologia ela pode ser redimida. E nós estamos cada vez mais buscando encontrar
esses jovens, né, que têm se apresentado, né, como talentos, com dons, com conhecimento, mas que estão adormecidos no seu chamado, esse dom específico que Deus tem dado, porque não é qualquer um que consegue sentar e escrever códigos com pensamento lógico que potencializem aquilo que nós fazemos, né, como ministério. Eu queria te perguntar, Danny, no movimento, né, no Love on Purpose, certo? E se você usa alguma tecnologia, o que você considera, né, que pode potencializar? A gente tem visto muitas tecnologias que ajudam no desafio do discipulado. No Brasil, a gente fala muito de um dado que são 16 milhões de desigrejados, pessoas que tiveram uma experiência com uma igreja, com o Senhor, e por 3 principais razões se afastaram: problema com a liderança, falta de cuidado e esfriamento espiritual. 80% então se distanciam da igreja e se dizem evangélicos, crentes, mas não congregam. E a gente entende que muitas vezes é a dificuldade de escalar o discipulado. Como é que você vê a tecnologia ajudando nisso? Você tem visto soluções ao redor do mundo em relação a isso? Como é que você pensa esse desafio de escalar o cuidado? Porque as pessoas estão vindo e muitas vezes a gente não tem líderes preparados ainda para absorver todas essas pessoas que estão chegando. Eu estive em maio em Araçatuba e eu estava com o pastor Marcelo, que me apresentou a um desenvolvedor de software. E esse rapaz trabalhava com aeroportos e hotéis, uma empresas gigantescas. E o que ele fazia era que eles coletavam informação dos clientes para que quando você estiver, por exemplo, no aeroporto, você tem um app que te manda notificações do que está rolando, do que está acontecendo. E ele estava trazendo essa tecnologia para dentro da igreja. Então, a pessoa chegava na igreja, escaneia o QR Code no assento dela, e aí você faz o cadastro no software. E é meio assustador até, porque ele meio que te rastreia dentro da igreja. E aí ele vai te falando, o café está pronto. Chega a notificação sobre os grupos pequenos, os temas dos grupos pequenos, te dá a gravação do sermão da semana passada. E assim, o aplicativo ele te convida para dentro da igreja. Porque eu acredito que, especialmente igrejas maiores, é tanta atividade, tanta coisa acontecendo, tanta energia, tanta empolgação, e aí acaba se perdendo o cuidado direto com as pessoas. As igrejas menores têm bastante atenção, mas não tem tanta energia. Então as pessoas acabam sendo atraídas para ambientes de avivamento mais enérgicos. Só que normalmente nesses lugares os líderes, eles têm uma grande visão e tá focado na atividade do céu e avivamento. E aí, assim, o líder normalmente vai, cara, eu não sei o que fazer com o teu casamento, eu não tenho como te aconselhar. Eu vou orar por você, vem aqui que eu oro. Mas eu não sei como te aconselhar aqui para lidar com o teu adolescente. Fica aqui na fila de oração para receber oração. E nas igrejas menores, existe um cuidado pastoral muito mais próximo, muito melhor. Mas normalmente não tem tanto uma visão apostólica e profética. Algumas vezes existem lugares que conseguem misturar isso. Mas quanto maior uma igreja se torna, é mais fácil para que as pessoas fiquem marginalizadas e permaneçam imaturas. Então eu acredito que softwares, nesse caso, ajudam a trazer essas pessoas que estão nas margens da igreja e inseri-las e conectá-las aos outros dons no corpo de Cristo, para que então elas possam se conectar melhor aos pastores e aos mestres na igreja. Puxando um pouco esse gancho, glória a Deus. Puxando um pouco esse gancho, doutor Dani, a gente tem... Eu com muito novo ainda, com 16 anos, comecei a liderar um pequeno grupo. Eu comecei a ganhar meus amigos para Jesus. E alguns deles vinham para mim com dores que eu não sabia lidar.
uns envolvidos com pornografia, outros viciados em dependentes químicos, outros com estágio de depressão avançado, tentando suicídio, abuso sexual. E são dores que eu vejo que mesmo muitas igrejas têm dificuldade de lidar. Eu estava há algum tempo numa igreja muito conhecida, bíblica, muito boa igreja. E o líder de intercessão me disse que 80% dos pedidos de oração dos jovens eram por problema de identidade de gênero. Então a gente vive uma realidade de ataque do inferno, de Satanás, nas famílias, na vida das pessoas, muito intensa, porque a tecnologia também potencializa as coisas ruins. E a gente tem buscado soluções, nós temos chamado de jornadas de cuidado, que ajudam a lidar com esses temas. Então uma pessoa que chega e diz, poxa, eu sofri um abuso, ela pode ser conduzida pelo próprio aplicativo da igreja, naquele tema, com vídeos, artigos, planos de leitura, que aumentam o nível de consciência da pessoa em relação àquela dor, até que ela possa lidar com aquilo e ser curada pelo Espírito Santo. Você acredita que esse tipo de tecnologia, ele tem espaço para ajudar a escalar o cuidado? Porque eu ainda vejo muita dificuldade das igrejas aderirem a tecnologias como essa no seu dia a dia. É uma questão de cultura. E muitas vezes a grande dificuldade das igrejas não é sobre saber que existem tecnologias, mas é sobre mudarem uma cultura interna de como expandir, de como atuar nos tempos de hoje. Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Você entende essa dificuldade cultural que as igrejas têm de atuar de maneira contemporânea? Eu acho que a tecnologia ajuda muito. E, obviamente, novos recursos ajudam muito. Mas também é necessário um humano ensinar outro humano como ser humano. Então, é necessário um ser humano saudável ensinar outro ser humano como ser saudável. A gente pode ler todos os livros do mundo, mas até que você realmente aplique aquilo na vida humana, você não sabe realmente o que você aprendeu sobre amor, por exemplo. Você não sabe o que você realmente aprendeu sobre alegria, paz, esperança. E o perigo é de afastar os seres humanos da humanidade. E eu acho que aí é onde a gente sempre tem que ter o discernimento. Porque o Espírito Santo não nos afasta dos humanos. E a tecnologia pode ser muito sedutora. É como se oferecesse uma vida livre de sacrifício e de problemas ali na vitrine da mídia social, longe dos humanos. Porque sempre que você se envolve com seres humanos, vai ter que perdoar, tem que ser paciente, tem que morrer para si mesmo. É desconfortável. Então, nós recebemos o Consolador, aquele que nos conforta, por causa de todo esse desconforto que a gente experimenta. Mas a transhumanização está logo à porta, porque aí a gente instala um chip no cérebro, a gente pega o nosso telefone e coloca a cara ali, e a gente vive essa vida distante. E a gente vive esse engano e acaba perdendo a nossa alma. Então a tecnologia é muito boa, até que nos afaste da interação com os seres humanos. É uma ferramenta poderosa que pode potencializar a nossa capacidade de interagir entre nós. Eu percebo que são dois extremos, né? Um onde eu não uso tecnologia nenhuma numa sociedade onde tem tecnologia, e isso é perigoso, de certa forma. E do outro lado, onde nós começamos a ser movidos por ela, onde a gente deixa de ouvir o Espírito Santo e a gente olha apenas para os dados, onde a gente quer traquear onde as pessoas estão na igreja, onde a gente, enfim, o limite da ética, de fato, né? Câmeras, a gente até estava conversando, câmeras que reconhecem se a pessoa foi na igreja ou não, e o nível de controle surreal. Então, assim, até mesmo para construirmos tecnologias, no momento de tecnologia de sociedade, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Porque senão nós estaremos indo para um lugar de heresia. Nós estaremos indo para um outro lugar de heresia, né? Demonizando a tecnologia ou colocando ela como nosso ídolo.
né? Colocando ela no lugar de Deus e do próprio Espírito Santo. E aí eu gostaria muito de ouvir de vocês, no meio de tudo isso, né? Falando sobre uma sociedade, falando sobre um momento específico de realidade. Quando a gente fala de cultura de honra, nós estamos falando sobre honrar quem e o quê? O que de fato, qual é a essência que nós precisamos voltar lá de Atos 2? O que a gente se perdeu e o porquê que Global Awakening está buscando despertar as pessoas? A gente quer despertar o quê? Para onde a gente precisa voltar na nossa essência para que a gente possa apressar, né, e trazer esse avivamento que seja sustentável. Rapidamente, então, uma cultura de honra, na verdade, são pessoas poderosas se unindo, traindo novas pessoas, atraindo pessoas para suprirem as necessidades uns dos outros e da igreja. Uma cultura de honra trata-se de pessoas amando umas às outras, aprendendo a confiar umas nas outras, aprendendo a como ser humilde e servir umas às outras e proteger as nossas conexões. Então, o grande inimigo para o sucesso de uma família ou de uma igreja é a desconectividade, é desconectar-se, a desconexão. E muitos de nós não sabemos como resolver a desconexão. Aí a gente pretende, a gente finge que não está lá. A gente diz, olha, eu até te perdoo, mas eu tenho medo de você. E aí a gente nutre um espírito de medo nas nossas equipes de liderança, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. E a gente acaba representando mal o Pai, porque estamos sendo conduzidos por medo e não por honra e amor. Estamos indo para a reta final, então. E a audiência do InChurchCast normalmente são líderes e pastores de ministérios no Brasil e fora do Brasil. E eu gostaria que vocês fizessem um último pronunciamento, se vocês puderem olhar para aquela câmera e deixar um último recado. O que vocês gostariam de falar para esses líderes e pastores que assistiram aqui a nossa conversa e que estão ali ansiando por esse avivamento, por esse despertar, por viver ali aquilo que o Espírito Santo tem para os seus ministérios? I think let's just use wisdom. We need wisdom that we can embrace. Dizer que é muito importante ter sabedoria e abraçar a tecnologia, mas lembrar que a tecnologia sem o Espírito não funcionará. Então, Deus é a nossa fonte e nós precisamos de um toque dele, as pessoas precisam ser tocadas por ele, mas a partir disso elas também precisam de um toque, uma conexão umas com as outras. E as igrejas mais saudáveis com as quais eu trabalhei no Brasil, todas têm grupos pequenos, grupos de células saudáveis, com líderes saudáveis, que querem ajudar e não controlar. Mas eu também já vi igrejas com células e grupos pequenos que são muito bem estruturadas, mas não são saudáveis, porque trabalham com controle. E eu acredito que a gente volta aí na cultura que Wesley estabelecia com seus líderes, onde eles precisam prestar contas e, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que está sendo uma cultura de liderança saudável. E, ao mesmo tempo, os grupos precisam de pessoas que funcionem quase como um alcoólico anônimo, onde você tem ali um mentor ou um exemplo que fala, olha, eu estive onde você está e agora eu quero te ajudar. Então, eu acho que uma excelente maneira é combinar a tecnologia com os grupos pequenos e aumentar a qualidade da liderança dos grupos pequenos e garantir que os líderes sejam saudáveis, de tal modo que, ainda que eles não saibam como ajudar, os líderes acima saibam como oferecer os recursos para que eles possam ser treinados e cada vez mais poder ajudar. But it's not just even good teachings and knowledge. It's also that loving relationship where you got people. Só que não é só ensino, não é só livros e conteúdos, mas é literalmente relacionamento verdadeiro. Eu fui pastor por muitos anos. Eu tive pessoas que vieram, por exemplo, de casos de vícios e a ajuda sempre acontecia mais eficaz quando tinha alguém que tinha experimentado a mesma história e podia ali ajudar e acompanhar. Existe Alcoólicos Anônimos e existe o Narcóticos Anônimos, mas eles estão usando os princípios que são do grupo original, que é o PA, Pecadores Anônimos.
Que Paulo diz, Paulo fala no determinado no texto, onde vocês também eram, e eu gosto desse termo eram, porque aqueles que já foram são os que têm compaixão para ajudar aqueles que ainda estão sendo. E o poder do testemunho não é só sobre cura física, é sobre a esperança de você romper, ser liberto e viver uma vida saudável. E a Bíblia diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Eu concordo, é isso. Muito obrigado, pastor Randy, obrigado, Danny, obrigado, Thaisa. E para vocês que estão aí, querido, ouça 2, 3, 4, 5, 10 vezes esse conteúdo, até que o Senhor possa falar profundamente no seu coração sobre os princípios, porque esse podcast foi sobre princípios. E até a próxima. E vocês estão ouvindo aí no fundo todo esse ambiente do que está acontecendo aqui, é na Voz dos Apóstolos, e não perca a próxima Voz dos Apóstolos. Amém. Amém. Estaremos juntos. Amém.